Fala pessoal, aqui é o Yuri de Itaí, fundador da LeanVC, e eu tô aqui como apresentador do podcast A Jornada do Sebrae Startups, e tô agora para falar sobre vendas, marketing e customer success com a Catiúcia Schroer da Atendari e o Diego Azevedo da CS Academy. Galera, muito obrigado por vocês terem vindo. E eu já vou começar de cara para vocês. Pitch de 30 segundos, a Atendari faz o quê? Conta pra gente, Catiúcia. Legal. Então, a Atendari é focada em processos de vendas comerciais. A gente trabalha desde a captação, qualificação, fechamento de vendas e retenção em um único lugar. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais da Atendari, será um prazer conversar com vocês em outros momentos. Muito bom. Vamos ver se eu consigo fazer igual. Bom, eu sou o Diego Azevedo, fundador da CS Academy. A CS Academy é uma edtech focada em retenção e engajamento de clientes. Então, a gente capacita a sua equipe para ela ser mais eficiente e gerar mais resultados dentro da tua base de clientes. Massa. Legal que vocês já falaram pra câmera, já falaram pra vender, né? Então, você de ver. Muito bom. Na hora de vender, a gente dá um jeito de... Isso aí. Então é o seguinte, a gente tá falando com vocês dois porque vocês trabalham desde a aquisição do cliente lá na frente com marketing e a retenção e o sucesso do cliente na ponta. Então existe todo um ciclo do cliente dentro da empresa. Então eu queria tratar um pouco sobre esse ciclo com vocês e ver o que vocês têm de dica pra gente. Então, para começar, vamos falar de atração, então, né? De aquisição de lead, de cliente. O que vocês acham que recentemente mudou no mercado com relação ao que a gente conhecia antes, como SEO, atração de conteúdo? Como é que é hoje o novo status quo aí da startup que quer puxar lead para ela? O que ela tem que trabalhar, onde é que ela tem que estar? Eu acho que vai depender muito do perfil que a empresa atende dos clientes, né? Qual que é o modelo de negociação, por exemplo, B2B, ele vai ter que entender se ele tem um segmento para poder atuar melhor. E aí, a estratégia de marketing, de conteúdo, ela é relevante para criar autoridade. Então, acho que isso continua, é uma prática que é resultado a longo prazo, não vai ser instantaneamente, né, que vai ter esses resultados. Mas, se for segmentar melhor o público, vai ser mais assertivo conseguir crescer mais rápido, né? Em contrapartida, eu acredito também bastante na questão do outbound. Então, enquanto o inbound não estiver gerando resultado, não ficar esperando os leads chegar, a gente vai atrás, né? Então, fazer uma prospecção ativa que seja bem... uma estratégia por trás. Não é simplesmente pegar todo mundo e sair dando tiro para tudo que é lado, né? Então, precisa entender melhor aonde que tu vai concentrar os esforços. Para mim, acho que esse seria, assim, o início. Eu saber para quem eu quero trabalhar, né? Quem que eu quero atingir, na verdade. Então, define isso aí, CP muito bem definido, o seu perfil de cliente ideal e saber onde é que ele está. Eu perguntei para vocês sobre o conteúdo porque hoje o Instagram domina grande parte da atenção das pessoas e a gente vê grandes hits, né, de visibilidade ganhando muito terreno com tráfego orgânico, tráfego pago. Existe toda uma complexidade que não existia, por exemplo, 5 anos atrás para aquisição de usuários. Então o que você falou foi legal sobre B2B ter essa diferença, né? Mas puxando para o seu lado, né, que é menos aquisição e mais depois que os caras estão dentro. Quando a gente fala sobre churn e retenção de clientes, você acha que a aquisição do cliente errado lá atrás influencia muito no do cliente? Né? Muito. Isso é o que mais tem. É isso que a Catiúcia trouxe sobre entender o cliente desde toda a etapa da jornada. Então, a gente quer atrair, a gente já estuda o cliente. Então, quando o pessoal fala que livro eu leio para começar, né? Cara, comportamento humano, porque você precisa entender a tua persona, o que ela precisa. E o que eu acho importante disso que a Catiúcia trouxe. Pô, segmenta e você vai entregar um material, um evento ou qualquer coisa ali para aquele lead porque você está entendendo o que ele precisa. Né? Então vamos dizer que a gente tem um RP e eu faço uma planilha para ele começar a fazer uma gestão financeira da empresa dele. Isso é muito importante, é uma ferramenta muito importante que a maioria das empresas hoje no Brasil não fazem. Né? Só que depois, né, da aquisição, aí o cliente entrou, está usando meu software, o que eu entrego a mais para ele até sobre marketing, para ele continuar engajado, né? Então, assim, não é o pessoal falar, sucesso do cliente é colocar alguém para atender o cliente e ficar vendo se ele tá bem. Não, não é isso. Dependendo do seu ticket, né? Se for um ticket baixo, você precisa continuar fazendo um anti-many, né? Você precisa continuar fazendo coisas que você já faz no marketing, por exemplo. Então, a gente está aqui num evento para 10 mil pessoas que estão aqui, né? Então, assim, essa é uma atração. Alguns vão virar clientes do Sebrae, alguns da CC Academy, da Atendari e tal. Por que a gente não faz um evento só para os nossos clientes? Né? Porque a gente está sempre tentando captar, colocando grandes esforços e não cuida da base. Né? Então, o marketing, do jeito que ele foi criado, dá para a gente utilizar muitos insights para engajar também o nosso cliente. Ou seja, se a gente for separar esse ciclo de ponta a ponta, né? A aquisição é um momento importante, a ativação desse cara para começar talvez a experimentar o produto,
né? E a gente tem essa preocupação muito grande em virar receita, mas será que fazer esse cara engajar com o produto antes é mais importante do que a receita financeira? Como é que vocês enxergam hoje uma startup que busca trazer esse cara para dentro, reter esse cara de alguma forma e não ter tanta preocupação com monetizar esse usuário de cara? Vocês veem muitos exemplos do que vocês costumam trabalhar nos clientes de vocês sobre empresas que estão mais preocupadas em atrair e reter antes de monetizar? Ou vocês acham que hoje a média é entra, monetiza, se não monetiza, não funciona? Na minha experiência é 1 para 10, né? 10% da tua receita com os clientes tá nesse início. E eu acredito que 90% tá no LTV, né? No quanto o cliente fica, no quanto que ele vai... no tempo de vida dele, o quanto que ele vai gastar mais, né? Tudo mais. O esforço e os recursos que a gente coloca em marketing e vendas é muito desnivelado pelo potencial de receita que a gente tem para os clientes da base. Então, assim, para uma empresa que está começando, com certeza marketing e vendas vai ser a principal atividade ali, mas a partir do momento que você já descobriu o ICP, que você começa a entender que é o seu cliente é aquilo ali e tal, cara, você tem que cuidar muito bem, né? Porque ali está o dinheiro, né? Então, para mim é um pouco desnivelado, porque assim, a gente fala, pô, vou contratar alguém para fazer CS. Quem que você pensa? Num júnior, estagiário, tal. Vou contratar alguém para ser vendedor. Pô, pega o melhor vendedor do meu concorrente, né? Gasta lá 10 mil por mês no vendedor. No CS, 1.500, 2.000 reais de salário ali. Então, assim, esse desnivelamento eu acho que traz muitas consequências no longo prazo, ruins. Inclusive, assim, em pandemia a gente viu isso, agora que a gente tá... Crise política, também tá acontecendo isso, que a gente não consegue... não dá tempo da gente recuperar, às vezes, o tempo perdido. O onboard foi ruim, os 3 primeiros meses foram ruins, 6 meses tá mais ou menos. Então, a gente tem sorte dos clientes ficarem às vezes, ou o produto é muito bom, né? Mas não tem uma estratégia. Do meu ponto de vista, a maioria das empresas hoje, se tiver founder começando agora, começa desde o começo a olhar para como eu vou fazer essa orquestração da jornada, né? A venda é muito importante, eu acho que é uma das partes mais difíceis da jornada, mas o onboard é tão importante quanto. Né? Primeiro, segundo mês, o cliente tem que engajar, adotar. Meu, tô aqui na planilha, tira a planilha, vai tudo pro produto. Então, eu acho que é um momento super importante e aí o recurso tem que estar bem alinhado. E eu acho que pegando o gancho do que você comentou, eu acredito muito na questão da ampulheta, né? Tem o funil e a gente vai trabalhar a carteira de clientes. Então, se eu estiver trazendo clientes e esses clientes permanecerem, aí sim a gente consegue estar tracionando de uma forma saudável o negócio, né? Então fica mais sustentável. Eu até tinha lido um artigo esses tempos que falavam que muitas vezes a gente fala, né? Trazer um cliente novo está mais caro do que manter. Mas isso está invertendo, porque as empresas estão começando a ter mais aquela conscientização de que é importante manter os clientes na base. Então, para manter, eu tenho que acertar quem é o cliente que eu estou trazendo, para que ele entenda realmente, é o produto ideal, eu estou entregando valor, estou sanando a dor que ele tinha contratado. E isso vai ser possível se vier o cara certo pro negócio, né? E a gente conseguir entregar valor. E aí tem que reter, tem que trabalhar a fidelização. E aí tá tendo vários investimentos nesse setor também, né? O que vocês estão falando tá me lembrando de várias coisas. Uma das coisas é o seguinte: founders em estágios diferentes têm demandas e necessidades diferentes. Então o cara que tá começando e precisa validar o produto dele, precisa crescer rápido, ele tem que focar em adquirir o máximo de clientes possível para testar o produto dele, né? Depois esse cara começou a conseguir vender, ele tem que garantir que ele entra com venda o mais rápido possível para garantir que ele tem clientes, tem sustentabilidade para crescer o produto. Então eu entendo que nesse primeiro momento é muito mais o marketing, nesse segundo momento talvez o foco é muito maior em venda. E o problema que o Diego comentou só aparece quando começa a dar errado. Né? Então é muito difícil ter um sinal de que vamos me preocupar com o CS agora. E na verdade é o seguinte, estou começando a ter churn. Tem alguma coisa errada, o que está acontecendo? Dinheiro vazando, né? Escorrendo pelas mãos. E uma coisa que é muito importante, que a gente já comentou aqui um pouco, falando sobre ICP. Quando a gente começa a olhar, pô, beleza, comecei a ter churn. Do mesmo jeito que a gente mede o ICP, né, calcula o ICP ali e fala, pô, esse cliente é ideal. Padaria, eu mato a pau quando vem padaria. A gente tem que entender no pós-venda quem que é que tá dando churn. Né? O bad fit que a gente chama no mercado, né? Porque a consequência dessa descoberta é muito positiva. Porque ele fala assim, pô, beleza. Eu vi até um post no LinkedIn esses dias, eu acho que era da Contabilizei, sei lá, um founder assim, de uma empresa financeira, ele falou assim, ó, eu separei em 5 tiers aqui a minha carteira, e eu descobri que o tier D e E, o churn é 7 vezes maior, ele colocou os dados lá, o LTV é muito menor, e é o maior volume de clientes.
Ou seja, eu tenho um monte de vendedor trazendo bad fit, né? E assim, eles nem sabem que é bad fit, né? Mas eles estão trazendo, batendo meta, né? Estão batendo meta. O suporte, geralmente, quem tem bad fit aciona mais suporte. E tem um time de CS ali, às vezes, fazendo um trabalho gigante de retenção com um cliente que não vai ficar. Né? O cliente vem, pede o churn, ela fala, não, fica aí, cara, vou te dar um desconto aqui. Daí fica mais 2 meses, pede churn de novo. Então, você descobrir o mais rápido possível, né? Eu acho que é isso que você falou. Vende pra caramba, traz aí um monte de perfil diferente, mais o estudo, a adequação do produto para aqueles que estão ficando mais, todo o investimento que a gente faz para essa retenção é importante, e aí saber dizer não. Né? Pô, esse tamanho de empresa aqui, faturamento menor de 200 mil, eu não preciso do dinheiro, mas não vale a pena fechar esse cara. Exato, porque no longo prazo não fecha a conta, né? Eu queria pegar um pouco mais sobre a faixa que você trabalha hoje, que é marketing e vendas, né? Me fala um pouco sobre o que a ferramenta de vocês faz, o que ela é diferente do mercado para integrar essas duas pontas aí. Porque normalmente equipe de marketing e vendas, elas são independentes, elas trabalham independentes e demora um tempo pra você conseguir integrar esses caras com objetivos comuns. Por que você acha que a ferramenta que vocês criaram é uma boa para isso? Eu acho que porque a gente nasceu com o propósito de unificar as duas áreas, né? Porque a gente tem essa missão, assim, de que marketing e vendas, elas são uma engrenagem. Então, elas têm que tracionar juntas. Se uma das engrenagens não estiver funcionando, vai dar algum gargalo, né? Então, é o processo do marketing. Eu tô trazendo os leads, eu preciso trabalhar a qualificação deles, a nutrição. Então, vai fazer isso por dentro do próprio Attendare, né? E aí, nós também temos um módulo específico para pré-vendas. Então, além de vir leads de inbound, né, que são das formas onde que o cara tá chegando para a empresa, a empresa pode ter um time que vai estar prospectando. E aí, de forma mais ativa, ela vai olhar qual que é o segmento que eles querem trabalhar, vai fazer a qualificação para daí passar para o time comercial. Isso é fácil de fazer por dentro do Attendare. A gente tem esses módulos, tem as métricas específicas de cada área e a gente também consegue usar as automações para tanto orientar o usuário, o vendedor, o pré-vendedor ou a pessoa do marketing, como que ele deve fazer o processo. Que eu acho que hoje o desafio das empresas é ter bem alinhado esse processo, essa cadência, e eu conseguindo ter essa informação clara, de forma que seja replicável para outros, a empresa consegue crescer mais rápido. Porque aí, quando contrata times novos, tá ali o processo organizado, faz um onboarding dessa pessoa que entrou, ele vai aprender muito mais rápido a performar. Além do mais, eu consigo identificar, tá vindo leads que não são de qualidade. O que eu tenho que mudar na minha estratégia? Então, se ficar bem conectado, vai ser muito mais fácil de entender e tomar decisões melhores. E acho que outro ponto também perdi a negociação. O que eu faço com essa negociação perdida? Tem muita negociação perdida que fica na mesa e os caras não retomam para fazer um trabalho posterior, a 3 meses, 6 meses. Então, sendo centralizado, fica fácil o marketing fazer um remarketing. E aí, trabalhar toda a carteira. Essa é uma das ideias da Attendare. Entendi. E do seu lado, fala um pouco sobre a CS Academy, como é que ela complementa marketing vendas. Ou você fala do nosso produto? Na separação, né, na junção dos dois, e como é que seu produto entrega o que você precisa. Bacana. Falando um pouco de atuação da CS Academy, a gente... trabalhei por muito tempo nas resultados digitais aqui, e eu adorava atender educação. Por quê? Porque educação faz inbound muito fácil, né? Você coloca uma parte do seu curso na rua de graça e aí você atrai. Então a gente trabalha muito assim com eventos. Agora a gente vai ter um evento presencial dia 6 de outubro nesse modelo. Muito menor, 400 pessoas, mas também para isso, né? Para motivar a brand, porque uma startup está começando, early stage, ela não tem dinheiro para brand. Para mim, evento, meetup, webinar online e tal, tudo isso é tão barato e dá tanto resultado. Você consegue falar do seu produto, você consegue falar do teu mercado, do seu cliente, tudo mais. Então, para a gente é muito importante esse canal de eventos, seja online ou seja presencial. E aí o nosso inbound, ele acaba sendo bem fortalecido para isso. Meu problema realmente porque uma grande camada ali dos nossos clientes são B2C, e no B2C tem um problema de churn muito maior, né? Então é o cartão de crédito da pessoa que a gente está focando ali, né? Uhum. Então passa meses ali que ele não tá conseguindo, tem algum problema familiar, ele vai acabar cancelando. Então o trabalho que a gente faz de CS, né? A gente ensina o sucesso do cliente, mas o que a gente faz para dentro cada vez mais compactuar com o objetivo final do cliente, que é ele ter uma promoção, ele se colocar no mercado, né, e tudo mais. Então, já entrando no que a CS Academy faz, né? Então, a nossa plataforma, ela
educa e valida o conhecimento do profissional de sucesso do cliente, de atendimento, de CX. E aí a gente precisa entregar ele para o mercado. Então o mercado vem recrutar essas pessoas. O líder ele pode validar aquele conhecimento, né? Então ele fala, ó, realmente essa pessoa está melhorando, está entregando projetos, está gerando receita para a empresa, né? Então tudo isso é conectado na nossa plataforma. E aí a ideia é que a gente consiga fazer o nosso cliente alcançar o sucesso dele, que é retenção, que é diminuição de churn, aumento do MRR, né, e tudo mais. Então, de ponta a ponta, é isso que a gente tenta fazer, né? Desde o começo, solidificar os conceitos, aí passar por muita prática e conexão dentro dessa comunidade com ele, para ele conseguir entregar o melhor possível lá na operação que ele está. Entendi. Na minha experiência, conversando com founders de startup em geral, né, seja B2B ou B2C, às vezes eu percebo que lá na frente o cara tá faturando bem, tá crescendo, tá com um time grande, e esse cara meio que esqueceu o que o CP dele era. Não porque ele mudou, mas porque ele realmente perdeu um pouco, né, o rumo do que ele estava fazendo antes. Vocês percebem isso no que vocês interagem no dia a dia? Me conta aí. Olha, eu acredito que tem muita startup que acaba passando por esse cenário, tá? E eu acho que também vai... Porque de acordo com o crescimento da empresa, às vezes ela acaba não conseguindo estar ali tão presente. Tem muitos gestores que acabam não tendo esse mindset voltado a olhar quem está entrando, fazer as métricas, entender, tomar as decisões mais em cima de números, né? Porque daí consegue validar um pouquinho melhor. E eu acho que também, às vezes, é o cenário que vai conduzindo, né? Tipo, conforme a maturidade dessa empresa, talvez isso é algo que acontece e aí eles têm que, em algum momento, vão sofrer por um desafio, que pode ser que aumenta também os cancelamentos, né? Começa a vir churns, que daí dá aquela sensação, não, eu tenho que parar de novo e olhar para ver o que está acontecendo, né? Então, para nós, aconteceu isso ano passado, a gente estava, assim, num crescimento no ano anterior, e aí a gente acabou ficando um pouquinho mais longe da gestão, porque a gente estava com um time ali acreditando que estava performando bem, né? E daí a gente estava passando a informação, então isso aconteceu para nós também. E aí, quando a gente olhou, não, tava dando evasão na questão de alguns clientes. Então, a gente parou, olhou o que estava acontecendo. Olhou para dentro, entendeu se era a questão do atendimento, se era a questão do próprio produto, enfim. E a gente agora percebeu o que era. Era a questão do atendimento. Faltava nós qualificar melhor o nosso time para fazer um onboarding adequado, de fato, com os clientes. A gente acabou reformulando a nossa equipe. Então, foi algo assim que foi bom, porque a gente deu aquela parada, assim, aquela dor do crescimento que acaba surgindo, que se a gente não tá ali entendendo de fato quem tá entrando, às vezes, na ânsia de querer vender, vem alguns que não eram tão perfil, né? E aí foi feito ajustes para que a gente pudesse estar agora com uma carteira um pouco mais saudável dos clientes. Tem gestor que força a pressão por meta para bater funcionamento e depois o cara tem que lidar com esse usuário novo que entrou. Todos os gestores, né? Você quer dizer? Não, mas nem sempre a pressão é tão grande, né? Tem cara que entende quando ele vê que o churn tá crescendo e fala, pode ser que eu esteja vendendo pra pessoa errada. Tem cara que não entende e fica buscando motivo e não acha. Aquele negócio me diga como que você me mede que eu vou dizer como que eu vou trabalhar, né? Então, se a meta ela é agressiva para atração, o vendedor vai vender. E assim, uma coisa que a gente fez no cliente lá, falou, cara, vamos fazer um cohort de retenção por vendedor. Os vendedores outliers, os que mais vendem, geralmente, eles são os que trazem bad fit, né? Mas assim, ele não é o culpado. Você tá falando pra ele, cara, quanto mais você vender, mais dinheiro eu vou te dar. Aí ele, cara, não tá nem aí que tipo de cliente tá entrando, sabe? Agora, quando a gente coloca dentro da comissão dele alguma coisa de retenção, se o cliente pedir churn até 6 meses, você perde a comissão que você ganhou lá. Né? Então, esse tipo de mecânica é importante pra gente começar... Compensação. Exato. Então eu acho que é uma coisa que tem que olhar cada vez mais cedo, né? A gente tem uma empresa quase do mesmo tamanho, né? 20 pessoas. Então ainda é tranquilo. Agora, se tem uma empresa de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas, você vai cortar uma fatia de clientes ali, um segmento de clientes, você vai ter layoff. Não tem jeito. Né? Cara, agora a gente não vende mais para isso. Você olha para a equipe de vendas, cara, corta 20%. Olha para a equipe de atendimento, corta 20%. Não vai mais ter aquele cliente. E vocês acham que os founders têm noção clara dessas coisas? Quando vocês interagem com os founders que vocês atendem, eles percebem isso claramente ou você tem que pensar isso lá na cabeça dele? É natural para os founders? O cara precisa falar, né? Eu ia dizer, é bem difícil. A gente conversa, assim, o pessoal, muitas vezes, eles trazem esses desafios. E aí eu olho assim, não,
a gente tenta orientar, mas a maioria acaba tendo esse desafio, mas é inconsciente, eles não sabem. Ou você acha que eles reparam só porque eles tiveram problema e os que não repararam nem falaram com vocês? Não, eu acho que no geral... Às vezes a dor, né, só vem... A gente só consulta no médico quando tem dor. Então eu acho que muitos acabam nem sabendo que estão passando por isso. Esse posto que eu acabei de falar, a empresa tem mais de 10 anos. E aí o cara segmentou a base agora, né? Pra olhar pro churn. Verdade. Então, assim... eu acho que tem que falar sim. Os founders precisam acompanhar podcast, precisam ouvir o que as outras empresas estão fazendo, porque a dor que a gente está passando hoje, um founder que vai começar agora uma empresa de educação, provavelmente ele vai passar, né? Então eu sei como se comporta o meu B2C na educação, como se comporta o RH e o decisor em educação também. Então essa experiência a gente tem. Então ouvir, trocar ideia, fazer benchmark, estar nas comunidades. Porque o investidor, quando ele for dar o cheque na sua mão, ele vai falar, cara, agora eu preciso que você venda pra caramba. E aí antes, na hora que você for captar, você tem que escolher o investidor. E você falar pra ele, cara, ó, eu vendo pra esse perfil aqui e hoje eu não quero mudar isso. Não tô interessado. Não tô interessado. A tua tese compactua com isso ou não? É bem assim que funciona. Porque assim, o early stage, o pré-seed que é dinheiro, né? Então assim, qualquer fundo que vier, ele vai acabar aceitando. Mas... o ideal seria ele ter uma tese ali do lado dele também do que ele queria como investidor. É segurança do que ele quer fazer como empreendedor, né? A gente não falou nada sobre cross-sell e upsell. Cross-sell e upsell são duas mágicas que o CS pode ajudar a fazer e que precisam ser bem integradas com o resto da equipe para trás. Então, se eu tenho marketing vendas funcionando e eu tenho uma oportunidade de cross-sell que o CS detecta, né? Como é que eu levo isso para trás e como é que eu trabalho isso? Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês... abordando na empresa de vocês, por exemplo, esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo como é que a gente faz lá na Tendari. A gente tem a nossa equipe de CS. Então, hoje a gente tem algumas metas que a gente acaba definindo assim, vamos tentar trabalhar a expansão da carteira de clientes, que foi uma estratégia que a gente usou muito na pandemia, tá? Isso fez também com que a gente conseguisse tracionar legal. Então, esses dias até a gente fez um lançamento de um evento, de um módulo novo que a gente tinha do produto. A gente trabalhou muito bem a carteira de clientes, aproveitou para trazer novos contatos também. Então, qual que foi o objetivo? Além de trazer novidade para os clientes, conseguir fazer com que eles percebessem a Tendari está se mexendo, está se movimentando, e nós tivemos condições específicas para a carteira de clientes, para expandir o ticket médio dos clientes, né? Então, acho que é importante olhar para o cliente. Como que a gente faz? Ele está hoje num ticket tal, e eu vou conseguir expandir isso. Porque aí a gente está vendendo em cima da carteira de clientes. Para nós conta muito esse upsell em cima dos clientes, tanto de usuários, ou fazer uma venda casada com alguma ação, alguma estratégia, até com parceiros, muitas vezes acaba sendo bem interessante. Então, para mim, assim, a empresa que não olha para o cliente acaba perdendo muita coisa, tá deixando na mesa, né? Só para complementar, e a estratégia de precificação de produto tem que estar muito amarrada, né? Então, para você fazer cross-sell, você precisa ter o que vender. Né? Então, essa evolução do produto e essa visão desde a concepção do produto ali é importante a gente ter. Vamos cobrar com volume de usuários, vamos cobrar com volume de clientes que estão aqui, né? Transação, ou só com feature, né? Então, para você ter o Analytics, você precisa pagar mais. Então, essa estratégia de produto para cross-sell funciona muito, porque você, fazendo um bom onboard, o cliente adotando o produto e gostando, né? Então, você dispara o NPS e deu 10, qual que é a pergunta do NPS? Você indicaria? Né? Então, cara, pergunta para ele se ele tem algum realmente parceiros que ele pode indicar. Pergunta para ele se ele quer usar um produto melhor. Né? Então, o NPS, ele não é só um número, né? A gente tem que pegar o promotor e falar, então, se você é promotor, vem aqui que a gente tem mais coisa para você. Aí o detrator trata ali. Então, essas estratégias de cross-sell, né? Eu gosto de usar bastante o exemplo do McDonald's, porque você vai lá, cara, R$1 batata grande, você fala assim, beleza, bota aí. Né? Um pouquinho mais de batata não faz mal pra ninguém. E aí você acaba aceitando. Então, assim, a gente tem que ter a batata grande no nosso produto e ter essa estratégia de precificação bem amarrada com o produto, né? E a gente falou sobre esses 3 pontos separadas, né? Mas quando os founders falam sobre máquina de vendas, as pessoas enxergam muito bem SDR, BDR e pronto. E na máquina de vendas, na minha cabeça, tinha que ser uma coisa contínua, como a gente tá falando aqui, né? E vamos supor que tem uma empresa que tá pensando, cara, eu preciso montar uma máquina de vendas para aumentar minha aquisição de clientes. O que vocês sugerem que seriam os primeiros passos para um cara nesse estágio entender o que seria a máquina de vendas para ele e como é que ele começa a montar isso? É contratar um sistema, uma ferramenta? É juntar o cara de marketing de vendas e discutir CP conjunto? O que é o primeiro passo que um cara deve para tentar entender o que é a jornada de criar uma máquina de vendas para eu começar a crescer mais? Eu acho que tem
tem várias formas, né, do empreendedor começar. Primeiro ponto, eu acho que ele tem que conseguir realmente meter a cara, vender, trazer os primeiros clientes, para ele começar a ir entendendo como é que funciona o processo dele, tá? Se porventura ele já quer contratar um software e não conhece como que ele faz o processo comercial, eu acho que já é um ponto que ele está investindo em algo e está botando talvez o dinheiro fora. Então, eu primeiro tentaria entender como é que funciona o meu processo de aquisição. Então, seria, vou prospectar, vou participar de eventos, esses contatos eu vou tentar trabalhar numa negociação, precisa ter reunião, enfim, demo, como é que vai ser isso. E aí, posterior, para mim, faz muito sentido ter tecnologia em qualquer área, tá? Então, eu uso muito, tanto na parte financeira, atendimento, ao máximo tentar automatizar sem perder a essência, né, de ser algo personalizado. E porque a tecnologia, ela facilita muito a nossa vida. Então, se eu tiver o processo organizado com tecnologia, vai ser muito mais prático, vai ter muito mais produtividade e agilidade. Então, acredito que precisa estar alinhado. Eu sempre tenho pessoas, né, bem capacitadas, a tecnologia para facilitar a vida e dar mais produtividade, mas eu preciso ter um processo estruturado. E no início a gente não sabe, então eu tenho que ir testando, tenho que ir validando. Vou fazer minhas primeiras vendas, conforme eu for percebendo, agora eu posso mudar. Mesmo que eu tiver um software hoje, meu cenário está assim, daqui 1 ano eu vou mudar, ele não vai ficar fixo. Então ele está sempre em mudança, né? O processo para mim é um ser vivo, quase. A gente está sempre melhorando, né, e aperfeiçoando. Então, para mim, seria esse o cenário. O que a gente faz muito lá na CS Academy é teste, né? Então, a gente quer testar mídia paga no LinkedIn. Aí coloca lá, R$200, né? Vamos ver o que acontece com esses R$200. Porque, às vezes, tem canal que a gente nem sabia que era um canal, né? Então, essa rotina, essa cultura de teste tem que estar enraizada na startup desde o início. Como a Catiúcia falou, no começo, o founder ele vai pegar e vai bater na porta dos amigos, dos colegas, das empresas que ele já conhece, ele vai tentar vender. Aí ele já começa a entender para que o produto dele serve, qual que é a abordagem, como que o cliente adota e tudo mais. Então é muito aprendizado. Daí ele entende como que ele vai fazer o marketing disso. Isso que o pessoal vê valor? O pessoal vê valor na palavra vendas, sei lá, força de vendas. Então, legal. Então, vou fazer aqui uma estratégia baseada nisso. Então, meu site tem que ser bom, tem que ser um site que capta leads, né, que capta interessados. Vou trabalhar com SEO. Então, trabalha com SEO, faz bem feito, não é? Fez o teste, deu errado e joga o teste no lixo. Não, vamos melhorar isso aqui. Né? SEO, por exemplo, é uma estratégia de longo prazo, pelo menos 6 meses para começar a dar algum resultado. Mas, às vezes, é um webinar, às vezes é grupo no WhatsApp para muita gente, né? Então, grupo WhatsApp, todo mundo tem pelo menos uns 10, né? Uhum. Então, por que não fazer uma comunidade do seu mercado ali, falando sobre conteúdos que realmente agreguem, para ali você ir pescando e pincelando algumas empresas, né? Então, tem muitos testes para serem feitos, né? Então, não é você se agarrar naquele canal ali e achar que só aquilo ali é o suficiente. Em algum momento, você vai precisar de mais canais. Então, já começar a testar desde o início, eu acho que pro early stage é uma boa estratégia, sabe? Aquela fase de validação que o founder passa para achar o produto certo, ele tem que começar a passar para as equipes entenderem que essa lógica de validação é importante em cada equipe diferente para achar suas próprias táticas, seus próprios processos e o que funciona e o que não funciona. Então, realmente é difícil na hora de formar uma liderança média, né, de começar a crescer, o cara que está assumindo como gestor ter essa noção clara de que, cara, eu vou ter que fazer meus experimentos aqui, isso vai funcionar. Experimentos de marketing para descobrir novos canais, experimentos de vendas para descobrir roteiros de venda diferentes, experimentos de CS para ver o que funciona ou não funciona para o cara da Chane e qual foi o motivo. Então é meio que a lógica é meio bem essa mesmo. Proposta, por exemplo, você monta uma proposta, aí você apresenta 10 vezes e fala assim, putz, preciso melhorar isso aqui porque vários clientes estão fazendo a mesma pergunta, daí você muda aquele slide. Então, todo esse processo de vendas, ele é teste, né? Então é bem importante o founder está em cima do processo, né? Não é, vou contratar um vendedor, larga lá, né? Não, fica em cima do negócio até ele realmente performar como o founder performa, né? Eu até ia dizer, e acho que é importante a pessoa ter muita criatividade, porque, digamos assim, pode olhar a concorrência, o que eles estão fazendo, olhar outros mercados para tentar tirar insights, mas muitas vezes a gente vê cases de sucesso de coisas que foram feitas e ninguém tinha testado, ninguém tinha pensado. Então, eu acho que, principalmente para quem está começando, a pessoa às vezes não tem recursos financeiros, né? Então, ela tem que achar uma forma de ser bem criativa para conseguir fazer uma estratégia que dê resultado. Porque senão acaba que faz o que todo mundo está fazendo, às vezes não dá certo, né? Porque com menos investimento, tu não vai conseguir fazer anúncios e competir com quem tem um baita grana, né? Então, acho que nesse momento é importante também a pessoa olhar o que eu consigo fazer no meu cenário.
eu vou testar essa questão, né, de falando com conhecidos, com empresários e trocando ideias. Eu acho que o networking, no início, faz muito sentido porque isso amplia e amplifica cada vez mais, né? Mas, pra gente terminar, eu queria pedir, ver se vocês têm alguma indicação de livro, de conteúdo que vocês gostam de consumir, para o pessoal poder dar uma olhada também. Catiúcia, você quer? Olha, eu tenho, assim, eu gosto muito de leitura, né, de livros. Então, um dos mais recentes que eu li foi o Essencialismo, que eu acho que ele é bacana porque no mundo que a gente vive, a gente tem tanta informação, tanta coisa, e ele dá um direcionador na questão assim, o que é essencial pra gente, né? Então, no meio, quando a gente tá numa gestão, e aí todo mundo, né, pensando na equipe, quando tá falando com um funcionário, é tudo prioritário. Não, se tudo é prioritário, na verdade nada é prioritário. Então, é conseguir olhar para essa questão da gestão, tanto interna, profissional, que eu acho que ele faz bastante sentido. E o outro livro mais voltado para a área comercial, que para mim ele seria um livro introdutório para quem está na área comercial, né? Lá na empresa, todas as pessoas do time comercial, eu indico sempre eles a terem esse livro, que é a Bíblia de Vendas, tá? Que ele abriu uma página, ele vai ter um capítulo bem legal sobre algum assunto, algum cenário, objeções, como lidar, que eu acho que ele é bem bacana também. Legal. Eu virei vendedor quando eu comecei a empreender, né? Sempre fui CSM, né? E aí o livro que foi a virada de chave para mim foi o Sales Accelerator Fórmula do ex-diretor da HubSpot. Ele conta como ele montou lá. Então é massa porque ele fala qual é o perfil do vendedor, qual é o perfil do SDR que você tem que contratar e quais são os tipos de vendedores que tem no mercado. Então ele me ajudou muito nesse playbook inicial para colocar a máquina da CS Academy para rodar. Legal, então se você for um founder que não tem perfil de vendas, não tem um co-founder de vendas... Uma hora você vai ter que vender, cara. Não tem como fugir. Então, as dicas da Catiúcia e do Diego. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, valeu mesmo. Pessoal, esse foi mais um episódio do A Jornada, o podcast Sebrae Startups, e a gente conversa mais na próxima.